Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de junho de 2018, é com muita alegria que estamos reunidos aqui no nosso Porto de Luz para estudarmos a obra A Caminho da Luz. Hoje nós iremos iniciar o item que retrata um mundo em transições. Nós iremos iniciar esse estudo lendo a questão de O Livro dos Espíritos, a 781, a 781A e a 785, que vai nos dar subsídios para entendermos melhor o texto do nosso querido Emmanuel. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Agradecidos te somos, amor querido, divino amigo, por mais esse encontro que realizamos em teu nome e na condição de espíritas cristãos, conhecedores da reencarnação, da lei da ação e reação, conhecedores da imortalidade da alma, conhecedores da pluralidade dos mundos habitados, conhecedores da comunicabilidade da influência dos espíritos. Nós espíritas hoje não poderemos de forma alguma falar no mundo dos espíritos quando formos chamados que não conhecíamos. Que todas essas lições, todos esses ensinos possam, amor querido, nos fortalecer para a luta contra o orgulho, o egoísmo e a vaidade, as maiores chagas da humanidade terrena. Obrigada, amor querido. Rogamos a tua presença, a assistência dos nossos amigos espirituais, para que possam conduzir esse trabalho do livro A Caminho da Luz. Então vamos lá, amigos? Na questão 781, o professor Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: é permitido ao homem deter a marcha do progresso? É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não. Mas pode entravá-la algumas vezes. Então, nesse processo de exilar alguns espíritos, é como se fosse assim, olha, a permanência deles vai entravar. Porque pensa tu conviver com ser adoecido, constantemente. Pensa tu ter que lidar com a notícia de que mataram um filho teu, mataram uma filha tua, mataram isso, roubaram, estrangularam, estupraram, roubaram, desviaram. No nosso mundo agora só não todos adormecidos, mas esses que praticam esse trabalho são mais severos. Porque a gente só consegue avaliar a perversidade, Fabrício, aquela que choca os nossos sentidos. Mas quando uma pessoa carrega 1 tonelada de alimentos vencidos e que ele adultera o vencimento para vender para a escola, isso é de uma perversidade tamanha.
Então, normalmente nós avaliamos perversidade, casos de morte, que aquilo choca, né? Uma própria pessoa que consegue desviar milhões de dólares de um país que vive numa miséria que o Brasil vive, isso é uma perversidade muito grande. Porque quantas pessoas morrem nos hospitais por falta de matéria básica? Quantos não nasceram por falta disso? Quantas crianças analfabetas nas escolas por falta de condições básicas? É tão interessante, se você abrir uma escola, aparece fiscal de todos os lados para avaliar tudo. E ninguém vai avaliar da prefeitura e a do estado. Eu já entrei em determinadas escolas que eles colocam aquele bebedouro imundo, porque é imundo, com o tempo aquilo vai se corroendo e ninguém recompõe, e deixa lá uns copos plásticos. E as crianças vão lá e todas bebem no mesmo copo. Banheiro, uma imundície só, uma contaminação. Aonde estão os fiscais? Então, ou seja, esse tipo de movimento, isso também é uma perversidade. Quando de repente você vai para fiscalizar uma obra, o dinheiro foi tanto, a obra tem direito a isso, 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 isso. E você, na condição de fiscal da obra, engenheiro fiscal, faz vista grossa para poder receber isso é de uma perversidade enorme. Então essas criaturas, esses irmãos e muitos nós que estamos entravando o progresso da humanidade, é retirado. E não é só o engenheiro fiscal que se vendeu, mas o engenheiro proprietário que também subornou, também foi de uma perversidade enorme. Então são muitos envolvidos nisso, entendeu? Então o que ele diz? É permitido ao homem deter? Não é permitido. Não é permitido. Por isso é que há o exílio. A permanência vai entravar, como ele coloca aqui, ó. Algumas vezes pode entravá-la, esse progresso. Por isso é que é o que? Retirado. Você põe uma família de 7 pessoas unidas, fortalecidas, trabalhando junto, todos no mesmo ideal, e pega uma outra família que tem 4 com o mesmo ideal e 2 perturbados. Não entrava o progresso? Claro. Onde está fulano? Está jogado no canto da rua, alcoolizado, drogado. Hoje eu fazendo uma caminhada no parque, me desce um casal de jovens, tão bonitinhos, jovens, 16, 17 anos. Eles vão namorar, coisa mais linda essa fase para namorar. A gente acredita no amor, que é lindo, que é belo. E quando eu dou a segunda volta, que eu passo perto deles, sabe o que eles estavam fazendo? Fumando maconha. E você vê a juventude se perdendo. É uma coisa assim muito entristecida. Então, isso tudo é o entrave. É o entrave. Então, por isso é que é necessário o exílio, para que o grupo possa crescer. E vai para onde? Vai para mundos primitivos. Aí você vai me dizer, mas poxa, você é um espírito, não regride. Ei, se a gente for pegar a questão, ele vai dizer, o espírito ele não regride a ser um ser primário. Então, essa questão 781 é para nós entendermos verdadeiramente o propósito. É permitido ao homem deter a marcha do progresso? Não, não é permitido. Mas pode entravá-la algumas vezes. É como se diz assim, o papai vai levá-la ao encontro com a sua realidade interior. E a realidade interior é primitiva. Um homem que não consegue se relacionar com uma mulher só é um homem primitivo. Uma mulher que não consegue ter uma vida afetiva com um homem, tem que ter vários parceiros, ela é primitiva. Uma criatura que carrega ódio, que quer matar, é primitiva. Uma pessoa que só pensa em se servir com o dinheiro, com isso, é o homem da caverna, que mata para poder se alimentar. Então, em verdade, só está um pouco sofisticado, mas a conduta íntima é de um ser primitivo. É de um ser primitivo. Então, ele vai se deparar com a falta do desenvolvimento moral, do desenvolvimento intelectual, tecnológico.
Mas a condição lá do povo vai estar bem batida. Se bombear, ele é perverso, o primata não é. Ainda não desenvolveu todas as paixões. E qual é o propósito dessa criatura ir lá? Justamente fazer o desenvolvimento intelectual, porque isso eles podem ensinar. Que foi o que aconteceu com os nossos irmãos que vieram de Capela. Houve todo esse desenvolvimento na arte, na filosofia, na religião, na parte científica, física, entendeu? Vieram e de certa forma nos ajudaram. E muita gente conseguiram se restabelecer e voltaram para o seu orbe de origem, para o seu sistema de origem, entendeu? Mas para isso a gente tem que se ajustar. E isso, o papai só realiza esse movimento porque o espírito foi muito rebelde. Meu filho, você não pode continuar porque você vai atrapalhar o progresso dos outros. Tirar a criatura daqui para levar para o mesmo estágio, ele não vai sentir nada, ele precisa dessa punição. Ele precisa sentir nas entranhas o resultado da sua atitude. Aí ele vai pensar duas vezes. Nem é punição, né? Vai continuar o processo. E de certa forma é porque a gente se choca muito com as palavras. Mas a punição é a correção. Ele recebe a intuição, mas ele quer ser levado pelas paixões, pelo desejo, pelo egoísmo. Mas todos nós temos as informações. Mas se a pessoa não for espírita, não tem nada a ver. O espiritismo ele nos dá mais consciência ainda. Mas a misericórdia divina colocou a lei em nossa consciência. E a consciência nos aponta constantemente o que está certo e o que está errado. A criatura que adulterou as datas de validade para vender material escolar para a criança, ele sabe que ele está errado. Ele não precisa ser espírita. Quando um homem trai sua esposa ou a mulher trai seu esposo, ele sabe que é errado, por isso que faz escondido. Quando um homem adulto abusa de uma criança, ele sabe que está errado. Quando um político assume um cargo público, que ele sabe que é público, que o dinheiro que ele vai administrar é público, ele sabe o que é errado. Então, o que nós estamos falando é de conduta de civilização, um ser civilizado. Nós não estamos falando de um ser crítico. Nós estamos falando de atitudes básicas para eu me relacionar em sociedade. Entendeu? Então, isso não precisa ser espírita. A lei está gravada aqui e ela acusa. Como nós somos rebeldes, egoístas, vaidosos, orgulhosos, nós não cedemos. Kardec, não satisfeito, fez a 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrógrade. Então, aquela pessoa que não ajuda e se bombear ainda quer que a criatura venha para trás, deixar de aprender. Que pensar dos homens? Pobres seres, que Deus castigará. Serão arrastados pela torrente que procuram deter. O que eles querem deter? O progresso. Serão arrastados. Aí Kardec fez um comentário. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando estas leis humanas se tornam incompatíveis com o progresso, são aniquiladas com os que se esforçam por mantê-las, porque as pessoas com as suas leis passam, e a leizinha que ela criou também vai passar. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento que o povo vai criando o certo hoje é errado, o errado hoje é certo. Só que essas pessoas vão passar, o que vai ficar é de ordem divina.
E nós estamos vivendo um turbilhão. Os seres mais adoecidos estão encarnados. Quando essas leis se tornam incompatíveis com o progresso, são aniquiladas com os que se esforçam por mantê-las. E assim será até que o homem tenha posto suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não a imposição de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Vamos a 785, a última. Qual o maior obstáculo ao progresso? Não é o obsessor. Não é o presidente da República. O orgulho e o egoísmo. O orgulho é eu não cedo, eu estou certa. A vida tem que me servir. Eu não sirvo ninguém. Egoísmo, o bem todo para mim, só para mim. Refiro-me ao progresso moral, diz os Espíritos. Que Kardec perguntou qual o maior obstáculo ao progresso. O orgulho e o egoísmo, mas ele não está falando do progresso intelectual. Ele está falando do progresso moral. Pois o intelectual avança sempre. Às vezes o próprio orgulho estimula o progresso material. Porque a pessoa quer o nome dela lá. Quer ser notícia mundial. Quer ganhar muito dinheiro. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios, o orgulho e o egoísmo, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, por sua vez, incitam o homem às pesquisas que lhe esclarecem o espírito. É assim que tudo se interrelaciona, tanto no mundo moral quanto no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Porque a vontade de descobrir a vacina tal era para eu poder patentear e ganhar bastante dinheiro. Isso é o mal? A ideia, o propósito? Mas o fato de descobrir a vacina acabou sendo um bem. Mas esse estado de coisas durará apenas algum tempo. Mudará à medida que o homem compreender melhor que, além dos gozos dos bens terrenos, existe uma felicidade infinitamente maior e mais duradoura. Comentário de Kardec. Há duas espécies de progresso que, embora se apoiem mutuamente, não marcham lado a lado. O progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro, qual é o primeiro? Tem recebido no correr deste século todos os estímulos desejados. Por isso mesmo atingiu um grau até hoje desconhecido. Muito falta para que o segundo, qual é o segundo? Esteja no mesmo nível. E, contudo, comparando-se os costumes sociais de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Porque, então, essa marcha ascendente haveria de parar, de preferência com relação ao moral do que com relação ao intelectual? Porque não haveria entre o século XIX e o 24º século tanta diferença quanto a existência entre o 14º e o século XIX? Duvidar disso seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, o que ele não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Se pegar o século que Kardec esteve aqui, o 19, e pegar hoje o século que estamos, a nível intelectual desenvolveu bastante? Mas na época eles achavam que estavam no apogeu.
Pautado nesse material da obra básica, vamos agora para a obra subsidiária, A Caminho da Luz. Esse mundo em transições, tá? Há muitos milênios, um dos orbes, né, um dos globos, né, da capela, nós sabemos que a capela é um sistema. Um dos orbes, tá? Que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Então você vê que tudo na vida é o quê? Ciclo. E esse movimento não vai parar só porque você não quer que continue. As lutas finais, olha a palavra, lutas finais de um longo aperfeiçoamento. Olha aí, Luiz, longo aperfeiçoamento. As lutas finais, e esse livro é de 30, né? Ele retratando. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam traçadas. Olha, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento já estavam traçadas, delineadas. Olha, não é bagunçado não é no tempo de vocês não, tem um ciclo. Ou seja, se tem um ciclo, tem um tempo, tem começo, meio e fim. Estavam delineados, traçados. Como ora acontece convosco. 1930, o livro, e já estava acontecendo. Entendeu? E de 60 para cá, eu acredito, de 60 para cá, foi quando foi liberado dos umbrais da vida. Aí umbral é leve. Saiu, foi lá das cavernas, dos vales. Porque o umbral é transitório, né? Os perversos mesmo estão nos vales. Libera tudinho, vai tudo para a terra. E aonde a maior concentração? Na pátria do Evangelho, no Brasil. Por quê? Porque Jesus gosta de trabalho. Então ele colocou o povo todo enrolado com a lei, perversos, inteligentes. Joga aqui para a terra. Aonde? Concentra no Brasil, porque é lá que eu vou fazer a pátria do Evangelho. E eu vim foi para os doentes. Ele já falou isso sempre. Então nós observamos aqui a época da Inquisição, foram quase 7 séculos de Inquisição, era muita perversidade. Quem foi que mandou matar Alcínio? Foi alguém fora da religião? Foi um religioso. E hoje nós percebemos o quê? Ele mandou matar vários. Alcínio foi uma das. Que ele deixou lá. Então, ou seja, quantos de nós envolvidos novamente com a religião temos um prazer enorme em destruir quando alguém está criando? Você lembra quando ela estava fazendo o trabalho dela lá, na cidadezinha, que eu não me lembro, que estava indo bem na igreja e se incomodou os sacerdotes? Então nós vamos percebendo o quê? Então, e a gente percebe isso se repetindo. Incomoda, seja na religião, seja na política, seja na escola. Quando você tem um professor que está se destacando, fazendo trabalho com amor, é criticado pelos demais. Então nós estamos vivendo essa época. Essa época. Como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX. Neste crepúsculo da civilização. O que é crepúsculo? São os instantes em que o céu, próximo ao horizonte no poente ou no nascente, toma uma cor gradente, né, gradual, entre o azul do dia e o escuro da noite. Então, quando você fala em crepúsculo, nem é dia e nem é noite. Então, quando ele diz aqui, nós estamos nesse crepúsculo, é o quê? Nem é dia e nem é noite. Tem pedaços da claridade e tem pedaços da escuridão. Isso é a transição.
Tem muita gente boa? Tem. Tem muita gente perversa? Tem. E olha, meus amores, a gente sempre acha que o perverso está na casa do vizinho, mas muitos de nós estamos recebendo perversos em casa. Espíritos frios. E aí a gente mima demais os nossos filhos, achando que é cristal, que é isso, não, é mal educado mesmo. Então com essa turma a gente tem que pegar firme desde a infância. Depois de 13, 14 anos, já era. A personalidade está formada. O que nós devemos sempre pensar é estar com a consciência tranquila de ter feito tudo. Está no livro dos Espíritos. De ter feito tudo. Você vê o jovem de 17, 18, 20, 22, 23 anos mamando na teta da mãe ainda e do pai, dentro de casa. Homens que dormem até 1h da tarde, reclama do almoço. Isso é de uma perversidade que não tem igual. Eu sou da época que com 15, 16 anos começava a trabalhar. E nós alimentando isso, entendeu? Porque o Vinícius, meu sobrinho, ele está com 15 anos, já está trabalhando com o pai. E ele recebe o salário dele. Eu acho assim interessante, a gente deixa as pessoas ter as suas atitudes. E a gente saiu para comer e disse, tia, hoje quem paga sou eu. E ele tem um prazer enorme. Ele vai ver no mercadinho, eu tenho dinheiro para deixar que eu compre. Aquilo para ele dá uma alegria tão grande. Então você vê aí já a personalidade de um homem que não vai explorar ninguém. E que poderia dizer, não, eu vou guardar aqui meu dinheiro e tal. Não, tia, paga aí e tal. A atitude dele. Então, e assim a gente vai percebendo a alma. Então que nós possamos olhar para os nossos filhos com os olhos de eles são espíritos. Quem é essa alma? Isso tudo é transição. Alguns milhões de espíritos rebeldes. Rebeldia é o quê? Eu sei, eu tenho a informação, eu recebi a advertência, mas eu não quero seguir. Isso é o quê? Rebeldia às leis de Deus. Não é os ignorantes, é os rebeldes. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtude. Ou seja, o povo já estava em luta para o seu progresso e ainda tinha alguns milhões de espíritos rebeldes atrapalhando mais ainda. Agora eu gostei dessa palavra, olha como Emmanuel é. Mas uma ação de saneamento geral, saneamento, limpeza, mas também pode ser expulsão. Pode ser o quê? Expulsão. Por isso que ele colocou a palavra saneamento. Tanto pode fazer uma limpeza, como também é um processo de expulsão. Mas uma ação de saneamento geral, ali já é afastar, tá? Os afastaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua. O grupo que estava lá fizeram jus, mereciam essa concórdia. E eles foram o quê? Afastados. Afastar é diferente de ter sido expulsos. Porque eles são afastados, mas poderão voltar, se o merecerem. Daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. O último parágrafo ele diz assim:
As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram teimosas no crime. Aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, que é sentimento, e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, tanto ele iria desenvolver o sentimento, quanto também ele iria aproveitar para desenvolver o progresso intelectual dos seus irmãos de outro ordem. Entenderam o link com o livro dos Espíritos? Próximo estudo nós vamos fazer Espíritos Exilados na Terra. Vamos cantar com o professor. Estás no céu, na luz do sol, Pai de todos nós. Com alegria, gente, vai. Santificado sejas, em todo o universo desfile amor e luz. Venha ao nosso coração, nosso reino de bondade, paz e caridade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte. Afastai de nós todo mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos enfim e faz nascer em mim a luz do teu amor. Seja assim, Senhor, seja assim, Senhor. Pai, faz nascer em mim a tua luz. Seja assim, Senhor. É o que pedimos, Mestre, neste momento em que concluímos mais um estudo que vem nos ajudar, que vem nos amparar naquela busca da tua luz, na busca do entendimento, o entendimento relativo que a gente pode ter do teu magnífico amor, da tua doação para conosco, da tua misericórdia para conosco. Este momento foi muito importante. Agradecemos, Senhor, de todo o coração. Faz em mim a tua luz, seja feito, Senhor, a tua vontade. Que assim seja.